Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vexilla regis prodiunt, fulget crucis mysterium. Avançam os estandartes do rei, refúgio mistério da cruz. Estes dias tenho rezado no breviário, nas vésperas, esse hino muito antigo do século VI, que se conhece pelas duas primeiras palavras, Vexilla regis. Tem música, é um hino desses mais tradicionais na liturgia da igreja, né? Sobre a cruz, justamente, né? Avançam os estandartes do rei, começa assim, né? Vexilla regis. Os estandartes do rei, típico, iam na frente com os arautos ou os heraldos que iam anunciando a chegada do rei. Talvez tocando alguma trombeta, algum instrumento e carregando então aquele estandarte, aquela bandeira que dá, é o rei tal, né? Aqui é o barão de não sei o que, né? Um pouco dizia quem que era, representava a pessoa. Aquela bandeira, aquele estandarte. No fim do Senhor dos Anéis, justamente do terceiro livro, O Retorno do Rei, no ápice da batalha de Minas Tirith, a principal batalha, estão lá as forças do bem e do mal se enfrentando, e aí chega um navio misterioso subindo pelo rio Anduin, não lembro agora o nome do rio, e a princípio os aliados ficam ansiosos porque é um navio de inimigos, mas de repente eles veem no mastro do navio a bandeira do rei de Gondor, que anunciava o retorno do rei depois de séculos. No fundo era o Aragorn, né, que voltava então para o trono real, para abraçar a sua herança, né, de rei de Gondor. O retorno do rei. A gente vai ver agora, né, começar a Semana Santa com o Domingo de Ramos, que é o retorno do rei, que estão as pessoas recebendo Jesus em Jerusalém, a partir daquela expectativa que havia em Israel, expectativa pela restauração da casa de Davi, da linhagem, de uma dinastia que começou com o rei Davi e que tinha durado séculos e Deus tinha prometido que duraria para sempre e de repente tinha caído, né, a casa de Davi, mas havia então uma expectativa que vai voltar, né, um novo ungido do Senhor, Messias, um filho de Davi, que vai restaurar a realeza, o reino, né? E por isso Jesus é recebido como essa pessoa, e de fato ele era essa pessoa. Ele é, né, o ungido, o Messias, o filho de Davi, e recebem ele dizendo, né, Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Recebem ele com tapetes, que estendem os seus mantos, com ramos nas mãos. Mas também é verdade que poucos dias depois vão levá-lo saindo de Jerusalém, carregando não ramos, mas a cruz, né? Quando um time de futebol volta vitorioso para a sua cidade, tipicamente é recebido ali com as pessoas, com as bandeiras do time, ou sei lá, se é o imperador do Japão, se é o rei da Inglaterra, estão lá as pessoas com bandeirinhas, né, do país lá, sei lá, dos Estados Unidos, né, porque é uma maneira de você receber aquela pessoa. E esse domingo a gente revive a chegada de Jesus com os ramos, mas na verdade o seu verdadeiro estandarte não são os ramos, mas é a cruz, né? Essa é a bandeira, esse é o seu símbolo, o estandarte do rei, Vexilla regis prodiunt, fulget Christum mysterium, refúgio, mistério da cruz. Esse é o sinal, esse é o estandarte, essa é a bandeira. E nox signo vinces, é a tradição antiga, né, que conta Constantino estava lutando pelo trono de Roma, pelo Império, e na véspera da batalha do Ponte Milvio, a batalha mais importante que vai definir quem que vai ser o novo imperador, ele tem esse sonho em que vê a cruz e essas palavras, né? Nox signo vinces, nesse sinal você vai vencer.
E no dia seguinte, então, ele manda tirar todas as águias que ficavam no topo dos estandartes romanos e troca elas pela cruz. E vence a batalha e se torna o primeiro imperador cristão. A partir daí, quase todos os imperadores vão ser cristãos. A partir de Constantino, tudo muda com ele. Ok que vários historiadores dizem que não foi, na verdade, a cruz, era o Chi-Rho, as iniciais de Cristo, né? O Chi-Rho as primeiras letras de Christos, né? Christos. Mas, enfim, é uma tradição muito antiga, né, pensar que foi a cruz. E é uma verdade profunda essa, que a cruz é o caminho para a vitória, também na nossa vida. Ainda que isso seja difícil de acreditar, mas é assim. Nos estandartes reais, de países, de times, é normal você encontrar símbolos de força, como a águia, como o leão, como um dragão, símbolos de poder, né, a coroa, ou de vitórias, as estrelinhas no time de futebol, né, tem 5 estrelinhas, ganhou pentacampeão, né, olha quantas vezes aqui, né, símbolo de riqueza, se diz que o amarelo na bandeira do Brasil significa, né, o ouro, ou de paz, de boa vontade, a bandeira branca significa isso, estou aberto ao diálogo, né. Agora, como é que a cruz pode ser um símbolo, pode ser um estandarte? Aquilo que é um instrumento de execução e de tortura. E, no entanto, é assim. É o grande símbolo cristão, é o grande símbolo de Cristo, é o nosso símbolo. A cruz é a nossa esperança, a certeza de vitória, fonte de energia, de força para seguir em frente, para continuar na luta. Ave crux spes unica. É um verso do Vexilla Regis, talvez o mais famoso. Ave cruz, única esperança. Muitos cristãos, ao longo do tempo, têm gostado especialmente de repetir esses versos do hino, né? Era o lema, por exemplo, de Edith Stein, essa santa filósofa alemã que morreu em Auschwitz. Né? Ave crux spes unica. Mas faz sentido dizer isso, né? Bem-vinda, cruz. Tu és a minha esperança. A cruz pode ser mesmo uma fonte de esperança na nossa vida? Faz sentido? Então, eu estive me questionando sobre isso essa semana. A cruz é fonte de esperança? E preparei essa meditação, então, como consequência, para responder, enfim, pelo menos trazer as respostas que eu achei para isso, né? Que foram, sobretudo, 2, ou dá para juntar em 2. Né? No fundo, o caminho de Deus para mim, a cruz é o caminho de Deus para mim, e é o meu caminho para Deus. É a minha esperança porque me protege do desespero de achar que Deus não pode me amar, depois de tantos erros e pecados, né? De eu ser tão ruim como eu sou. E me protege do desespero de pensar que eu nunca vou conseguir fazer o que tenho de fazer para ser uma pessoa melhor. Né? A cruz torna acessível o caminho da minha salvação. Então, no fundo, essas são as 2 respostas que eu tenho para dar para vocês. Né? Como a cruz pode ser esperança nossa. Lembro, lá em Porto Alegre, lendo no jornal uma vez, época que eu lia jornal, e uma coluna lá de uma jornalista famosa, e lembrava quando ela era pequena e era católica, então ela ia se confessar lá com o padre, talvez porque tivesse dito uma mentira, né, seus pecadinhos lá, e aí o padre mandava ela rezar 3 Ave-Marias, e pronto, e estava tudo resolvido. E ela falava disso com um certo desdém, assim, com uma coisa como quem diz, bem, se fosse fácil assim, né, que solução mais boba para os problemas reais da vida, né? Vai lá, tal negócio, reza aí, pronto, você não fez nada, esquece o que aconteceu, está tudo resolvido, uma solução barata e boba, né? Que não resolve nada. Você vê que aquela mulher tinha abandonado a fé e tinha ficado, no fundo, sem esperança, né? Não são poucos os intelectuais dos nossos tempos que vivem nesse clima de quem descartou a fé como se fosse uma esperança boba e caíram num niilismo desesperançado. Eu penso que a resposta para isso é a cruz. A cruz pode ser e é a única resposta. Mesmo para alguém que não abandonou a fé, como acho que é o nosso caso, né? Mas às vezes se encontra um pouco desanimado com a vida, com as dificuldades, né? Com seus pecados, a cruz é a resposta. Por quê? Porque a cruz está muito longe de ser uma solução barata. Isso certamente ela não é. Então a gente falava
a toda a dor do Senhor, que a gente falava na meditação anterior, agora há pouco, né? A cruz é Deus levando a sério a liberdade humana, também no seu erro, também nossa capacidade de dizer não ao seu amor, aos seus planos misericordiosos, né? Estragando o mundo, né? A cruz é levar isso a sério, os estragos que a nossa maldade produz em nós e ao nosso redor. A cruz é uma coisa muito séria. O nosso inimigo tende a nos fazer ficar na presunção ao longo da vida. De pensar, está tudo ok, a gente tem uma certa facilidade até para ver os efeitos nos outros, a ver como eles deveriam melhorar, como eles estão distantes daquilo que eles deveriam ser, como os seus erros produzem várias consequências muito negativas nas vidas deles e eles não se dão conta. Como é que não se dá conta, né, essa pessoa aqui? Como a vida seria melhor se ela, sei lá, fosse menos preguiçosa. Isso, a preguiça ele paralisa, ele frustra, é lógico, porque ela não faz o que tinha que fazer, né? As infidelidades que destroem ao invés de construir coisas sólidas na vida. Por que essa pessoa fez isso, né? Ou a covardia com que algumas pessoas fogem das batalhas importantes que elas deveriam enfrentar. Não é difícil ver isso na vida das outras pessoas e pensar, bem, é lógico que essa pessoa está sofrendo, por quê? Olha só a atitude dela, né? Olha como ela não faz o que deveria fazer. Agora, não é tão fácil assim ver isso em nós mesmos, e essas coisas estão em nós. Estragam sim a nossa vida, fazem mal para nós. Quem sabe até mais do que para os outros. Isso faz o demônio, se ele primeiro nos coloca, nos deixa na presunção, quando a gente já está perto, né, da morte, de problemas maiores na vida, ele joga para o outro extremo, que é o do desespero, que é jogar na cara, né? Você fala, bem, você ficou agora, você vai querer enfrentar os problemas, agora todo esse tempo que você passou, que você deveria ter feito e você não fez, agora já era, né, o desespero. Desesperar-se da própria salvação, a gente costuma usar essa expressão, né? Me desesperei da própria salvação. Não tem jeito mesmo, não tem solução, agora já era, né? Com tudo que eu fiz, com todos os meus erros. Via Sacra, esse livro de São José Maria, ele tem os comentários sobre as estações, são muito bonitos, mas depois ele tem também pontos de meditação, que é muito interessante para cada uma das estações. Na terceira, ele conta uma coisa claramente autobiográfica, né? Está morrendo esse homem, já não há nada a fazer. Falaram para ele há tantos anos no hospital em Madrid. Um cigano que estava morrendo lá. Ele visitava os hospitais pobres de Madrid para atender aquelas pessoas, né? Depois de se confessar, quando o sacerdote lhe dava a beijar o seu crucifixo, aquele cigano dizia, aos brados, sem que conseguissem fazê-lo calar-se, com essa minha boca podre não posso beijar o Senhor. Ele dizia a São José Maria, mas se daqui a pouco vai dar-lhe um abraço e um beijo muito forte no céu, vixe, de que maneira mais maravilhosa de manifestar a contrição, e tremenda, né? De manifestar a contrição. São José Maria ficou tocado com o exemplo daquele homem, né? Estes meus lábios podridos, né? Os meus lábios podres. Não pode, né? Não, teus lábios foram purificados, você se confessou, você está preparado para se encontrar com Ele no céu. Tua alma está limpa, teu coração está preparado. Lembra aquela passagem do profeta Isaías, em que ele tem a visão de Deus e diz, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, vivo entre um povo de lábios impuros e, no entanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí um dos serafins da visão voou para mim segurando com uma tenaz uma brasa tirada do altar. Com ela tocou os meus lábios, dizendo, assim que isso te tocar os teus lábios, tua culpa estará sendo tirada, teu pecado perdoado. Tocou, queimou, é o fogo que purifica, que queima. E logo em seguida, então, vem a sua vocação. Ouvi então a voz do Senhor que me dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi, aqui estou, envia-me. Et ego miteme. Agora ele está pronto para viver a sua vida. Para não ficar paralisado nessa humildade, não, quem sou eu? É verdade, isso é uma porcaria. Mas, sim, Deus te purificou, Deus te escolheu, né? E assim ele vai viver a vida dele, né? Ele não está mais paralisado pelo desespero. Não, que eu não sou capaz. Não, Deus te fará capaz. Por você mesmo não, é verdade. Mas Deus te toca com a sua graça. E te capacita para fazer o que você tem que fazer. A cruz é a nossa esperança
Porque olhando para ela, eu posso pensar, ok, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou cheio de erros e falhas. Mas ao mesmo tempo, se ele quis passar tudo isso, tudo que ele de fato passou por mim, para me salvar, eu devo ter salvação sim. De alguma maneira deve haver salvação para mim. Se ele quis fazer tudo o que ele fez por mim. Contemplar a sua paixão é fonte de esperança. É entender que eu posso cair, mas a cruz vai estar lá, de pé, né? Que eu posso ser inconstante, mas Deus é fiel. O próprio Cristo caiu, mais de uma vez, na subida do Calvário, mas ele se levantou, depois de cada queda, e foi até o final. E foi até a consumação da nossa salvação. Bebeu o cálice até a última gota. E entregou a sua vida, derramando do seu coração água e sangue para purificarem o mundo. Essa água e sangue que me trazem a vida, que me trazem a salvação. A cruz é a esperança, certamente é a esperança, porque é a grande prova do amor do Senhor por mim. É a prova do quanto Ele é capaz de me amar, de até onde Ele é capaz de ir. Ele foi capaz de ir. Ninguém tem maior amor do que Ele que dá a vida pelos seus amigos. É lógico que a cruz seja a nossa esperança, porque é o amor do Senhor por mim. Dilexit me et tradit semetipsum pro me, escrevia São Paulo. Ele amou-me e entregou-se por mim. Por mim. Por mim. Acho bonito que ele ponha no singular, né? Ele meditando na cruz. A grande mensagem do grande querigma, o grande anúncio do Evangelho era isso, né? Jesus que morreu por ti e ressuscitou. Exegetas dizem que os evangelhos basicamente são relatos da paixão, aos quais com o tempo se adicionou um prólogo e uma coisa final, né? Uma história no começo, mas para dar o contexto e no final um epílogo lá, como é que a coisa termina, né? Mas assim, é um relato da paixão, o foco é a paixão, tudo converge para isso. Esse é o centro da nossa fé, porque é a fonte da nossa esperança. Está sempre dispostos a dar razão para a nossa esperança. Essa é a razão da nossa esperança, né? Por que eu posso ter esperança? Porque Cristo morreu por mim. Porque Cristo me amou e se entregou até a morte por mim. Ave crux spes unica. Mas, você talvez ainda pode dizer, ok, Padre Pedro, entendo que eu tenho todos os motivos para não duvidar do amor de Deus por mim, não duvidar da sua misericórdia, isso está ok. Mas, tem aquilo que diz Santo Agostinho, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus quer me salvar, tenho certeza disso. Tem a parte dele, essa não me preocupa. Mas o que me preocupa é a minha parte. Esse é o problema, né? É esse não te salvará sem ti. Né? Que eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer, Deus me ama. Mas e se eu não conseguir amar a Deus como deveria, né? Talvez seja essa a nossa fonte de desesperança. E esse é o segundo ponto, né? Também aqui a cruz se demonstra para nós uma fonte de esperança. Também aqui ela nos mostra o nosso caminho para Deus. Claro, agora já não pensando tanto na cruz do Senhor, como Ele demonstrou o seu amor por mim, mas nessa cruz que Ele disse que eu tenho que tomar todos os dias. Né? Se Ele quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome essa cruz cada dia e siga-me. A cruz é minha esperança de salvação. E abraçar a cruz não é tanto algo que eu tenho que fazer, mas sim que aceitar. São duas coisas diferentes. Né? Na Quaresma, a gente começa sobretudo pensando nos 40 dias de Jesus no deserto, que é algo que Ele está fazendo, né? Ele está buscando ativamente oferecer para Deus aquele jejum, passar aquele tempo em oração. É o que Ele buscou ativamente. E a gente buscou isso na Quaresma também, né? Fazer algo por amor a Deus, e busca sempre, né? Mas a Quaresma termina, o ápice da redenção não são os 40 dias no deserto, é a cruz. Ou seja, não é tanto algo que Jesus faz, mas algo que Ele aceita, algo que Ele abraça. Isso é muito diferente, né? Jesus não é um suicida, Ele não se matou, pelo amor de Deus, né? Mas Ele aceitou morrer, o que é muito diferente, né? E é o nosso caminho também. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos, escreve São Paulo a Timóteo. O nosso caminho, sobretudo, está em aceitar. A gente vai, né, fazer
coisas, a gente vai oferecer a Deus sacrifícios, mas tipicamente o que mais nos santifica não é tanto aquilo que a gente busca ativamente, não são as mortificações ativas, quanto as passivas, as mortificações passivas. Aquilo que eu aceito, que as coisas sejam assim, que eu seja dessa maneira, que o meu pai seja dessa forma, que o meu chefe, sei lá, que o mundo, que o mercado profissional seja assim. É muito mais isso, né? O aceitar as coisas. Isso nos santifica muito mais do que aquilo que eu faço, é aquilo que eu abraço, que eu aceito. Isso pode ser difícil? Bem, não há dúvida, né? Mas não dá para dizer que é impossível aceitar algo, né? Sei lá, se eu fosse aqui numa quadra, olha, pega essa bola de basquete, acerta aquela cesta lá do outro lado da quadra, talvez você dissesse, Padre Pedro, cara, é impossível, eu nunca vou fazer isso, né? Eu sei lá, posso ficar aqui, né, um mês inteiro e não sei se eu vou conseguir, né? Talvez eu nunca consiga, né? Bem, e é verdade, cara, tudo bem, estou pedindo demais, né? Não tem essa, é muito difícil, né? Sei lá, a mira, não tem o braço, sei lá, né? Do preparo. Agora, imagina que eu te dissesse, olha, fica aqui, eu vou dar uma saída e já volto, mas faz o seguinte, ó, não arremessa, não fica jogando a bola na cesta. Eu te dissesse isso. Aí, seria impossível não jogar a bola na cesta? Acho que é uma forçação de barra, né? Não, eu quero muito jogar, eu quero ter uma vontade louca de arremessar, de nossa, quantos anos que eu não jogo basquete, eu tô sedento, né? Cara, sei lá, segura a onda, 5 minutinhos, né? Não é impossível. Não dá para dizer que é impossível. Entendeu? Não fazer algo. A nossa santificação, sobretudo, é isso, né? Enfim, é uma imagem um exemplo curioso. Mas, assim, a nossa santificação, sobretudo, é mais o aceitar, não é fazer uma coisa muito difícil, sabe? A santidade não é, nossa, tem que ser santa, é uma coisa muito difícil. Eu tenho que ser capaz de equilibrar 3, né, pratos. Assim. Não tem que ser um negócio assim, sabe? Eu tenho que me concentrar, né, fazer um negócio assim, fazer um milagre. Não é fazer algo muito difícil. A santidade está, sobretudo, em aceitar. Aceitar as dificuldades da vida, abraçar as cruzes da vida. Isso é que vai nos santificar, isso é que mais vai me santificar. Até os meus efeitos, até as minhas dificuldades de superar os meus pecados. A nossa santificação é mais algo que Deus faz em nós, não algo tanto que eu vou fazer com a minha inteligência, com meus esforços, com a minha força de vontade. É algo que Deus faz em nós e Ele faz na medida em que eu me saiba necessitado da sua ajuda, em que eu me saiba carente da sua graça, em que eu entenda que eu não consigo, Senhor, eu preciso de você. Eu aceito a tua ajuda, eu aceito a tua misericórdia, eu aceito o teu perdão. É a parábola da oração do publicano e do fariseu, né? Os dois subiram para rezar no templo e o fariseu era um cara exemplar, jejuava, pagava o dízimo, fazia tudo certinho. Mas aquela oração não serviu para nada para ele, voltou para casa igual. Porque ele não estava aberto, ele não pedia a graça de Deus, não sentia necessidade dela. Agora o publicano não ousava levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo, Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Esse voltou para casa justificado, esse recebeu a graça, né? O que ele fez? Ele foi lá e pagou o dízimo? Não. Ele foi lá e jejuou? Não, ele só pediu perdão, ele se reconheceu necessitado da graça de Deus. Isso que abriu a alma dele. Isso lhe santificou. Isso lhe aproximou de Deus. Então, isso que nos cabe nós fazer. A cruz é a minha esperança, porque é o momento de eu aceitar, abraçar aquilo, né? Esse é o momento da minha santificação. E quando as coisas me custam a aceitar, pensar, olha, que bom, porque Deus aposta em mim. O ruim é quando o professor deixa de exigir o aluno, né? O professor lá, para mim, a turma, o pessoal estuda, não estuda, tô nem aí, vou lá, vou pagar meu salário igual. Aí sim a coisa, aí você tem que ter medo, esse professor aqui. Agora, quando ele está te exigindo, né? Vamos lá, ó, isso aqui está errado, né? Corrige. Bem, tudo bem, pode ser um pouco carrasco ou não, mas está fazendo o seu papel, está te puxando, né? Não está fazendo o seu papel quando ele não está nem aí se você errou, se acertou, passa aí, acabou, não estou nem aí. Esse é o problema, né? Deus, quando Ele nos exige, é porque Ele aposta em mim ainda. Porque Ele acredita que eu posso crescer. Por isso Ele me desafia. E por isso a vida junto de Deus é isso, é Ele me colocando desafios, né? É como uma briga. Interessante o nome que Deus muda o nome de Jacó para Israel, que resiste, que briga com Deus.
e depois de uma noite brigando lá com o anjo, que vai terminar com esse novo apelido, com esse novo nome, ele não deixa o anjo ir embora, sem que você me abençoe. No fundo, aquele anjo é Deus com ele. Eu gosto de pensar nessa luta como uma dança, né, que você puxa, mas você é levado, você vai para lá, dois para cá, sei lá, né, um para cá, e você vai ali, né? Pilar Urbano começa a biografia de São José Maria dessa maneira, né? Eu conheci um homem que dançava com Deus, uma maneira bonita de, né? Dançar com Deus. A nossa vida é isso, você perde um pouco o controle, né? Você perde um pouco o equilíbrio, você tem que soltar ali, sei lá como é que a coisa vai acontecer, né? Como é que vai acabar isso aqui. Mas eu me deixo levar, às vezes eu resisto, às vezes eu consigo não resistir, né? Mas essa dança, essa dinâmica de se deixar conduzir por Deus, abraçando e sabendo que eu estou em boas mãos. São José Maria dizia essa frase tão consoladora: a santidade está em ter defeitos e lutar contra eles, mas morreremos com defeitos. Interessante, né? Não, santidade é não ter defeito. Tirei a preguiça, beleza. Gula, fora. Luxúria, fora. Vaidade, fora. Orgulho, você tirou isso aqui, já era. Né? Aí que você está mais orgulhoso ainda. Mas como se fosse, né, tirando ali. Pronto, não sobrou mais nada. Beleza, sou santo agora. Então, aqui, podem vir rezar para mim, porque podem fazer um altarzinho. Não é assim, né? A santidade está em ter defeitos, a vida inteira, sabe? E lutar contra eles, né? Morreremos com defeitos, mas lutando, né? Interessante, hoje, escutando um audiobook que estou escutando, falava do cara que conceitualizou o conceito de flow. Não sei se vocês já viram, não vou explicar muito agora, mas a coisa começou pesquisando como as pessoas se sentiam ao longo do dia, se sentem bem, se sentem mal, emoção positiva, negativa. E aí, uma hora colocaram lá, eram uns pagers na época, né? Que tocava lá um alarme, o cara ligava, interrompia aleatoriamente o seu dia, e ligava: como é que você está se sentindo? O que você está fazendo? Como é que você está se sentindo? E ele, né, dava lá o relato: estou alegre, estou legal, estou trabalhando, estou... E um resultado curioso dessa pesquisa foi ver que as pessoas se sentiam melhor do que elas pensavam durante o trabalho. Em geral, elas estavam mais alegres durante o trabalho do que durante o descanso. A gente pensa sempre, não, poxa, férias, ufa, né? Agora é alegria e felicidade. Mas, em geral, as pessoas relatam estar mais assim, animadas, empolgadas, quando estão trabalhando. Ah, padre Pedro, meu trabalho não é o caso. Sei lá, pode ser, né? Concedo, há trabalhos e trabalhos. Mas, em geral, né? Quando está ali sendo desafiado, essa é a ideia do negócio, né? E aquilo você está melhor do que quando você está só relaxado, nada para fazer, né? Numa rede ali. Não, o desafio é gostoso, né? Interessante isso daí, né? O desafio é gostoso. A cruz é esse caminho de esperança, porque eu estou ali crescendo, né? Aquilo me desenvolve, aquilo fisiologicamente me traz uma recompensa, né? Sei lá, dá uma dopamina ali, dá uma recompensa mesmo fisiológica. Aquilo que me desafia me provoca um bem-estar, né? Dizia um preparador físico desses, que o que não te desafia não te transforma, né? Você tem que se desafiar. Isso aqui que é bom, é difícil, beleza, né? Sim, que é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Né? Vocês lembram as militares, né? Essas marchas militares, né? É bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Essa coisa meio masoquista, né, militar. Mas é algo de verdade, assim, né? Bom, vai ser mais difícil, beleza, né? Isso me alegra, bom, né? Vai ter cruz, vai ser difícil, porque assim eu vou crescer, aquilo vai me transformar. Vai ser um caminho de crescimento autêntico. E isso é bom, isso é uma fonte de esperança. A cruz é minha esperança, também na minha luta pessoal, nessa cruz de cada dia que eu vou tomar para seguir em frente o meu caminho. Bonito, né, ver quando eu passo no eixo monumental ali, na catedral, no topo, a cruz, num lugar tão central, né, da capital do país, naquele edifício ali, coroado com a cruz. O Brasil é a terra da Santa Cruz, né, o seu primeiro nome foi esse, né, então é natural que haja aqui, né, paróquia da Santa Cruz aqui do lado, né? Santa Cruz e Santa Edvígios, né? Poucos metros daqui, que haja aqui uma paróquia dedicada a Santa Cruz. A própria forma do plano piloto, como é que se explica, né? A curvatura das asas, um avião, é a maneira de você imaginar, né? Mas também poderia ser os braços, né? do crucificado, com a curvatura, né? Enfim, uma leitura que a gente pode fazer, né? Dessa cruz do Senhor que nos convida para um abraço. Em cada desafio que a gente se depara na vida, a gente pode ver, né, esses braços, ele estendendo isso para nós e dizendo: vem, né? Vem aqui que agora é o momento de você crescer. Agora é o momento de você se puxar. Agora é o momento de você se purificar do teu apego, do teu egoísmo. Né? Agora é a hora.
Vamos lá, agora é o momento. Ave Crux, spes única. Nossa Senhora abriu seus braços diante da cruz, seja como a gente falava na meditação anterior, né, para abrir o seu peito diante da espada da dor que ele transpassou, seja para receber o cadáver do seu filho, uma vez morto, exaurido na sua entrega por nós. E olhar para ela é fonte de esperança. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta te esmagará a cabeça. Já. É o chamado proto-evangelho, a primeira boa nova, esse versículo do Gênesis, o anúncio para a serpente e a vitória de Eva, a descendência dela sobre a serpente. Nossa Senhora é a filha de Eva que vai vencer a serpente. Por isso ela é a nossa esperança para vencer os desafios da vida. Então que a gente saiba pôr-se nas suas mãos para sermos fortes e caminhar sempre na esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.